Cara, não sei você, mas tinha uma situação que era bem recorrente na minha vida, que era basicamente eu ser uma metamorfose constante de opiniões sobre basicamente tudo. E eu tenho certeza que isso não acontecia só comigo, né? Obviamente. Isso acontece com todo brasileiro. Tenho certeza que todo mundo passa por isso. Só que a gente não percebe, né? Mas eu comecei a dar um foco muito na minha vida sobre isso. Porque eu comecei a ficar de saco cheio. Mais especificamente sobre política, né? Então eu tenho uma opinião sobre algo. Sei lá, eu acho que tal pessoa é uma boa pessoa. Ou sei lá, eu acho que uma determinada ideia faz sentido. Aí, do nada, um outro cara dá uma ideia contrária à minha, e ele dá argumentos e tal, e ele fala com uma puta de uma convicção, o cara é super eloquente. E eu vou lá e eu começo a pensar, porra, mano, agora eu não sei se eu tô certo ou não. Aí você fica nesse sentimento de, porra, eu não sei se eu tô errado ou se eu tô certo. Eu não sei se esse cara tá tentando me manipular. Enfim. E eu acho que isso acontece, cara. Eu acho que isso acontece porque a gente, todo mundo, ninguém entende o que tá acontecendo. Ninguém tá realmente aprendendo as coisas, né? A gente tá só memorizando coisas de outras pessoas que também memorizaram, também não entenderam. E, enfim. Como é que eu cheguei nessa conclusão? Eu tava estudando um bagulho chamado taxonomia de Bloom. Tava lá conversando com meu mano ChatGPT, né? Altas conversas, porra, altos papos, ChatGPT. E aí eu vou explicar pra vocês o que é taxonomia de Bloom. É basicamente você. Qual que é o teu level de aprendizado, mano? Qual que é o teu nível de aprendizado sobre determinado assunto? E é dividido em 6 levels, né? O primeiro level é onde a maioria tá. Vamos falar sobre política, né? A maioria tá no level de só memorizar os bagulho. A gente só memoriza o que tal cara falou, a gente acha que faz sentido, a gente acha que entendeu o que o cara falou, né, que na verdade a gente geralmente não entende, e a gente vai lá e acata aquela ideia. A gente coloca na nossa personalidade. Caraca, essa ideia aqui é minha. Um exemplo claro, sei lá, um exemplo muito claro disso é em relação ao aborto, né? Ah, será que eu sou a favor ou será que eu sou contra o aborto? Será que. Aí você vai lá e você vê umas ideias ali, umas ideias lá, e você não entende muito bem do assunto e você, enfim, vai lá e acata uma ideia. Pô, sei lá, sou a favor do aborto, tá ligado? Não sou, tá? Mas vamos supor que eu sou, tá ligado? Aí o cara vai lá e fala, eu sou. E, enfim, você só memorizou, provavelmente você só memorizou coisas, ideias de outros caras, e você nem compreendeu direito as ideias e os argumentos dos caras. E compreender é justamente o segundo level de aprendizado de qualquer coisa, né? Só pra falar, isso aqui não vale só pra isso, tá? Isso aqui vale pra várias atividades da vida, né? Essa taxonomia de Bloom. Então, o segundo level é você compreender, que é onde a maioria não tá ligado? Que esse é meu ponto, tá ligado? Esse é meu ponto. Ninguém realmente compreende como que as coisas funcionam, ninguém compreende como é que o sistema político brasileiro funciona, o que que é um deputado, né? Um exemplo claro, né, é o do Manuel Gomes, né, cara? Aquele bagulho. Me fala uma que tá na tua Você cabeça, sabe o assim, que que é? você... Você sabe o que é um deputado federal? Você sabe o que é? Eu não sei como tô lá dentro ainda, não sabia, viu? Ah, você só vai saber quando você estiver lá dentro. Todos você sabe trabalhar quando pega na enxada. Sabia disso? Claro que o Manuel Gomes é um exemplo extremo, né? O Manuel Gomes é o ser perfeito, né? É o ser transcendental. Enfim, só pra terminar aqui o que eu tava falando sobre a taxonomia de Bloom, o terceiro nível seria aplicar o conhecimento, né? O quarto seria analisar e o quinto seria avaliar. E o sexto seria criar, mas o sexto foda-se. O sexto é, enfim, é irrelevante. Mas eu queria chegar nesse ponto do quinto, que é o avaliar. Você avaliar a, as informações. Que é quando você, depois que você passa todos esses levels de conhecimento, você, enfim, pode começar a avaliar, né? Julgar se uma informação é correta, se uma informação faz sentido, se ela tem lógica, se ela não tem vieses cognitivos, né? Enfim, não vou entrar muito no mérito do que são essas coisas que eu tô falando. Mas. E eu era muito assim, cara. Eu era e sou, né? Tô tentando cada vez mais ser um cara cada vez mais lógico, um cara que tá cada vez mais com pensamento claro sobre relação a tudo. Por exemplo, nutrição. Não sei se eu já falei sobre nutrição, mas. Caralho, agora eu esqueci se eu falei sobre isso. Eu era um cara que, mano, eu já cheguei a ter opinião de tipo assim, mano, leite faz mal, ovo faz mal. Então eu começava a demonizar alimentos, todo tipo de alimento. Todo mundo já deve ter visto aqueles videozinhos daquele cara que ele fica falando que tudo faz mal, né? O cara fala que açúcar faz mal, o cara fala que leite faz mal, ovo faz mal, tudo faz mal. Tudo. Água faz mal. Você tem que mastigar a água, né? Como tomar? O certo é que a gente não toma. O certo é mastigar a água. A água tem que ser mastigada. Não tomem de guti-guti. Não tome água gelada. A água tem que ser temperatura ambiente.
Queima caloria. É só loucura. E por que eu tô fazendo esse vídeo, né? Primeiro que eu estudei esse bagulho de taxonomia de Bloom. E segundo, pra inspirar o pessoal aí, mano, a parar de ver vídeo de política, mano. Tipo assim, primeiro vai entender, ou melhor, vê os vídeos, tá ligado? Mas vê sempre com a possibilidade do cara que tu tá vendo tá falando muita merda e tentar te manipular, tá ligado? E pesquisar e entender como funciona o sistema, entender o que o cara tá falando e entender, compreender, né, no level 2 aqui na taxonomia de Bloom, compreender como é que as coisas funcionam pra tu ter a tua própria opinião, tá ligado? Tu não acatar a opinião do cara, entendeu? Tu formar a tua própria opinião e cada vez tentar aprimorar ela, né? Melhorar ela, a tua compreensão, né? Pra aí depois tu tentar ver se o que o cara falou faz sentido pra você ou não. Então, pra completar o vídeo, né, cara? Que eu acho que esse vai ser o título, que é ninguém entende nada, né, cara? Todo mundo é só um papagaio. A gente só vê as informações e a gente tem uma compreensão muito baixa, né? O efeito Dunning-Kruger, né? A gente acha que a gente sabe alguma coisa. E aí a gente entende, aí o cara ele fala alguma coisa pra você e você acha que entendeu, e aí você começa a acreditar naquela opinião, mas na verdade você tá só reproduzindo a opinião do cara, né? Você só é um papagaio, né, cara? Então, é foda.